Olá, alunos, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, na nossa aula de história de hoje, a gente vai estudar sobre o presente e o passado, no caso, o passado e o presente. Essa história que eu vou ler para vocês se chama Lembranças da Minha Vida Escolar, que é sobre o senhor Antônio. Eu vou ler para vocês calmamente, tá? E depois, no final do vídeo, eu explico que atividade que vocês vão ter que fazer sobre esse texto, tá bom? Então, é assim, ó. Meu nome é Antônio de Piedade Ribeiro. Nasci em Portugal em 1947 e aos 7 anos ingressei na primeira série. Eu vivia na área rural, uma região muito pobre e desprovida de recursos. Como não havia energia elétrica nem aquecimento na escola, no tempo do frio, cada criança levava uma latinha com carvão aceso e colocava em cima de uma telha de barro, embaixo da carteira. Assim, conseguíamos aquecer o corpo, os pés e o ambiente todo. A situação econômica da minha família e de muitas outras não permitiam que se gastasse dinheiro respondendo cadernos que acabavam ou outros materiais escolares. Por isso, durante as aulas e nas tarefas de casa, eu e a maioria das outras crianças usávamos uma pedra para escrever. Ela era de ardósia, bem fininha para ficar leve, com uma moldura de madeira para não quebrar. Nela, copiávamos os exercícios que a professora passava na lousa, usando um pequeno bastão de ardósia polida. Quando acabávamos as tarefas, entregávamos a placa de pedra para a professora corrigir a lição. Depois, apagávamos tudo e começávamos a copiar os outros exercícios. O caderno só era utilizado para fazer anotações que deveriam ser retomadas depois para estudar. Nesse caso, escrevíamos com lápis ou caneta tinteiro. Essa caneta era muito diferente do que usamos hoje. Ela tinha uma ponta que deveria ser molhada na tinta antes de escrever no papel. Sempre que a tinta secava, era necessário molhar novamente o tinteiro, que é o lugar onde ela ficava. Para tirar o excesso de tintas do papel, usávamos o mata-borrão. As provas eram feitas em folhas chamadas papel de 35 folhas, parecido com as folhas de almaço atualmente. Eu ficava na escola das 7 às 11 horas, ia almoçar em casa e voltava para a escola a 1 hora. As aulas terminavam às 5 da tarde. Nos 2 períodos de aulas, tínhamos um recreio de 15 minutos para tomar água e ir ao banheiro. Durante todo o período de aulas, não havia espaço para diversão. Então, eu e meus amigos aproveitávamos para brincar no intervalo do almoço. Era o momento mais gostoso do dia. Brincar na neve, fazendo bolas de neve soltando morro abaixo. Pique, esconde-esconde, manda-mula, subir em árvores, caçar ninhos de passarinhos para acompanhar o nascimento dos filhotes. Jogar peão. Era assim que nós se divertíamos. Esse é um relato do senhor Antônio, de Piedade Ribeiro. Ele está contando a história dele de como era antigamente, como era o passado dele, qual era a lembrança dele da vida escolar, qual é a diferença que nós temos hoje em dia, sabe? A diferença do que ele passou na educação passada do que na educação atual. Então, a nossa atividade que vocês vão ter que fazer é o seguinte: vocês vão se imaginar no senhor Antônio e vão fazer um desenho imaginário de como era na escola no tempo dele, certo? Vou repetir para vocês entenderem. Vocês vão pegar na folha de caderno, numa folha de ofício, vão imaginar que são o senhor Antônio e vão desenhar como era a escola no tempo dele. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês só me perguntem, tá bom? Resolvi fazer esse vídeo para explicar melhor a história, para vocês não ficar tão cansativo, tá bom? Um beijão, se cuidem, gente. Só sai de casa se for necessário, tá bom? Beijos!